Ok, meu nome é Jonathan, eu sou argentino e moro aqui no Brasil já faz uns 10 anos. Ahn, eu acho que eu falo um pouco de português, que não é fácil o português, hein? É, e bom, a gente estuda psicoanálise. Eu acredito que a gente sempre vai ser estudante. A gente sempre tem alguma coisa que ler, que estudar, que aprimorar, não é verdade? É verdade. Então eu sempre falo que eu sou um eterno estudante. Sempre vamos estudar. É, e até porque às vezes quando a gente estuda, a gente encontra, a gente interpreta a teoria, e a gente cria novos conteúdos através da experiência, né? A gente leva a teoria psicoanalítica para a prática e na prática a gente até consegue aprimorizar, né? Você fala assim, tá certo? É, aquela teoria, que a gente chama de experiência terapêutica, né? Conforme a gente vai estudando, a gente vai praticando, vai vivendo, né, o Jonathan? Porque É, eu falo que, assim, na psicanálise, a gente acaba aprendendo a se curar primeiro, não é? sim, A gente olha dentro de nós mesmos e a gente começa a curar, é um processo de cura, que é todos os dias, né? Então, assim, sim, uma cura, ela não vem de imediato, porque a gente viveu é, tantos anos com uma educação, com crenças que nos sim, limitaram, né? E tem crenças positivas, crenças negativas, e quando a gente estuda, né, a psicanálise, a gente aprende que a cura vem através da fala, sim, que através da sim. fala a gente descobre aquilo que está guardado no nosso inconsciente. Sim, sim, sim. E E a interpretação do terapeuta é muito importante, tanto a fala do paciente quanto a interpretação que a gente faz. Porque às vezes já aconteceu que a gente enxerga a vida da pessoa de uma forma que ela não vê, ela vê tudo negativo, né? E aí a gente vê que poderia ser pior, né? é verdade, E aí a gente consegue mostrar para a pessoa que ainda tem esperança, que ainda ela pode ser feliz, que ainda que ela tenha uma dor de criança, ela pode lembrar futuramente da dor sem a dor, lembrar do trauma sem a dor, entendeu? Que é mais ou menos o que aconteceu comigo. Deus tem sido maravilhoso e eu sempre falo, eu sobrevivi a abuso sexual infantil, a uma tortura, porém não é fácil se manter na cura. A cura sempre tem que ser alimentada, tem que ser cuidada, protegida. E como cristão, a gente enxerga que Deus é nosso refúgio, não é verdade? Porém, eu tenho que ir na procura daquele refúgio e me manter naquela cobertura, é né? verdade. Boa noite aí as meninas que estão entrando, a Leila, a Priscila, a Sirlene, boa noite. Boa Fiquem aí com a noite. gente, né? Eu quero que você conte, então, o Jonathan, o seu testemunho. Conta um pouco para a gente, né? Esse testemunho da sua vida, que eu achei, assim, tão maravilhoso. Quando eu assisti, eu falei, gente, eu preciso chamar ele aqui, porque quantas pessoas precisam ser edificadas através da sua vida, né? Você que agora está atendendo homens também, né? Sim, sim, Famílias. Então, sim, assim, muitos homens vão estar vendo essa live e vão ver que eles podem procurar um atendimento como você procurou, como você sim, estudou, e hoje está sim, ajudando esses homens, né? Que passaram pelos alguns motivos e até parecido com os seus. Não é claro. mesmo? Então, eu quero que você
conte para a gente agora um pouquinho desse testemunho maravilhoso aí que é a sua vida. Ok. No início foi um pouco estranho falar da minha história, porque as pessoas veem a dor que aconteceu, porém eu me emociono porque eu só enxergo o amor e o acolhimento que eu tive tanto da psicoanálise quanto de Deus. E como que esse encaixe, tanto espiritual quanto psicoanalítico, aconteceu na minha vida, talvez por acidente, talvez com um propósito. Eu acredito que tudo tem um propósito. Tudo que acontece nas nossas vidas. Então, aí vem aquela frase: o que você faz, o que você fez com aquilo que aconteceu com você? O que você está fazendo? Você está construindo, está reconstruindo vidas, ou você simplesmente é uma pequena lembrança do que poderia ter sido, né? A minha história, eu não lembro muita coisa da minha infância, né? Ainda as lembranças continuam vindo. Eu tenho sonhos às vezes de coisas que eu não sabia, porém elas já não me machucam, ainda que sejam fortes ou imagens de abuso, elas não me machucam, simplesmente eu coloco elas naquela gaveta das lembranças e daquilo que já superei. Aos 16 anos, meus pais, a gente morava no estado de Rio Negro seria em espanhol, e aí eu falo para minha mãe que eu queria mudar para outro estado porque lá a educação era muito melhor. Então eu mudei para lá, minha mãe aceitou e fui a morar com um tio. E lá eu tenho muita família por parte dos meus pais. Só que com esse tio que eu fui a morar, ele morava sozinho e demais. Aí eu me sentia mais à vontade porque eu já conhecia desde a minha infância. Porém, lembrando que eu não lembrava do meu passado, né? Esse é o contexto. Então, num churrasco típico argentino, que nem brasileiro, porque brasileiro também faz, aí a gente estava lá e meu tio faz uma brincadeira, ele dá um tapa na minha bunda brincando, e esse foi o gatilho para eu lembrar dos abusos feitos por ele e por um primo que eu tenho. E esses abusos aconteceram entre os 4 ou 5 anos até os 8. Os abusos envolveram, foi mais ou menos, a pior parte era do meu primo. Meu primo, ele era um pouco mais psicópata, vamos a dizer. Meu tio era mais descoberta sexual. Isso aconteceu quando ele tinha uns 16 anos. E meu primo quando ele tinha uns 15, 16 também. Meu primo era um pouco mais psicópata, ele me oferecia para outras pessoas, ele me machucava, enfim, aconteceu muita coisa. Eu tenho marcas de queimadura, ele me amarrava, batia. Então, assim, enquanto o abuso acontecia, o que eles queriam era ver a dor acontecer, né? Lembrando que eu tinha 5, 6, 7 anos, né? Então, nós sabemos hoje que mais ou menos o 94%, 90% dos abusos que acontecem hoje na América do Sul acontecem contra as crianças e essa criança conhece a pessoa. Então, quando uma criança fala assim, eu não gosto de ir na casa de tal pessoa, ainda que seja familiar e de muita confiança sua, dê atenção, porque talvez alguma coisa está acontecendo e a criança não tem a maturidade para falar aquele assunto ainda. Mas é bom a gente enxergar, né, um pouco. Então, estou falando que isso aconteceu mais ou menos uns 30 anos atrás, 32 anos atrás. Então,
naquele tempo a educação era diferente. Meus pais não era, a gente não via de abuso sexual, né? Não era comum. E então os abusos aconteceram e comecei a lembrar aquele dia, naquele churrasco, aí entrei em uma crise existencial. Aí eu fui embora daquele churrasco, cheguei na minha casa, que eu morava com meu tio, e assim, eu não me reconhecia, não me enxergava, não conseguia me sentir, e a dor era muito profunda. A dor dos abusos, eu sentia muita raiva, eu sentia muita dor, uma dor que não tem como dar nome àquilo, mas é muito profundo. E tudo começava a encaixar na minha vida. Eu tenho 2 operações intestinais, da parte do cólon e demais, e tudo começou a encaixar, porque eu pensei, gente, tudo aquilo que aconteceu na minha vida tem a ver com aquilo. Mas como que é a mente humana? A gente eu não lembrava nada, gente, nada, absolutamente nada. Naquele momento, saí do banheiro e fui na cozinha, entrei na cozinha, e lá na Argentina, quando você liga o gás ele é como água aqui no Brasil, né? Você liga o gás e ele sai, não tem fim. Então eu fechei a janela, as portas da cozinha e deitei, e lógico, no fogão, abri o gás e deixei ir. A minha ideia era morrer desse jeito, que era mais tranquilo. Nesse momento eu sinto, escuto um barulho, e esse barulho era o fogão sendo desligado. Então eu levanto outra vez, e eu pensei, nossa, mas o que está acontecendo que o fogão está desligado? Eu acabei de ligar ele, né? Aí eu liguei outra vez e deitei. Eu comecei a sentir o cheiro a gás e demais, e eu pensei, bom, agora eu vou morrer tranquilo, porque a dor era tão forte que eu não conseguia me suportar. Eu sentia nojo do meu corpo, eu sentia raiva, muita raiva mesmo, mas era uma raiva tipo contra eu, como se eu tivesse permitido aquilo, entendeu? A culpa, né? Claro, isso mesmo, isso mesmo, a culpa. E aconteceu que aí o seguro do gás é acionado, e esse seguro, só o governo que vem em casa e liga outra vez, né, o gás. Então eu não tinha como morrer já. Alguma coisa estava acontecendo, aí eu pensei, gente, é um fantasma? É alguma coisa assim, porque não é normal. Aí eu saí correndo de casa, e a vizinha da frente me achou, eu estava chorando, estava em crise total. Eu queria morrer, eu falei para ela, eu quero morrer, porque eu lembrei que meu tio abusou sexualmente de mim, eu não suporto aquela lembrança, eu não consigo mais viver com aquilo. E eu fui ligar o gás, e o gás simplesmente desligou sozinho, e não estou entendendo o que está acontecendo. Aí eu falei, eu acho que é um fantasma que está evitando que eu morra, né? E aí a vizinha falou com tanta sabedoria, ela falou assim, Jonathan, não é um fantasma, é Deus. É Deus te chamando, é Deus que quer tua vida. Então vai lá, entra na sala da sua casa, fica de joelho e se apresenta. Fala para ele o que você quer, quem que você é. Então eu fiz isso, eu cheguei lá e fiquei de joelhos e falei para Deus quem que Ele era, né? Pensei o que você quer, quem que eu sou, o que você quer comigo, que estou destruído. E eu só senti, num momento dado, eu senti tanto amor, um amor assim que não tem explicação. Senti uma coisa, aquele acolhimento que nunca tive, aquele eu te entendo, estou aqui com você, que nunca ouvi, aconteceu nesse momento. Não tem explicação alguma, mas às vezes eu penso que eu deveria lembrar a dor e demais, mas nesse momento, vamos dizer, como que Deus preencheu todos
todos os cantos da minha vida, toda a alma, todo o meu ser, porque não tinha explicação alguma. E eu já não procurava explicação. Eu só queria entender e conhecer mais desse Deus. E o engraçado é que eu não conhecia Deus, porque na Argentina a gente é um pouco mais ateu. E não tinha cultura cristã. Então eu não sabia da existência de Jesus, pouca coisa, né, dos filmes, não sabia da existência do Espírito Santo. Mas nesse momento que Deus se apresentou, é como que eu consegui entender que existia um Deus. E não sei como isso funciona, mas não tem muita explicação. Mas essa sabedoria, esse conhecimento, é Deus que se apresenta na nossa vida, né? E aí, nesse momento, eu chorava, e de um choro de sofrimento passou a ser um choro de estou sendo acolhido, estou sendo amado. E aí eu vi uma Bíblia, bem lá, assim, o que restava de uma Bíblia, né, o que ficou dela, e eu pensei, esse livro é a Bíblia. Eu nem sabia se era a Bíblia, mas sabe quando você tem certeza 100%? Aí eu fui, peguei ela, com uma certeza total, e comecei a ler, e a estudar assim, e assim eu ficava até as 4 da manhã todos os dias. Eu abandonei o colégio, a escola, e aí eu sou, assim, eu ficava, meu tio trabalhava todo o tempo, e quando não estava em casa, ele ia lá para casa umas 2 vezes por semana, né? E até lá eu não tinha falado para ele que eu tinha lembrado dos abusos dele. Mas ele jamais tocou em mim, depois daquele incidente, depois dos 8 anos, nunca mais ele tocou em mim. Então, aí que aconteceu? Ele não estava em casa e eu ficava o tempo todo lendo a Bíblia, entendendo, estudando. E eu falava para Deus, eu quero ser como Davi, né? Eu quero ser como Davi, que é aquela pessoa que vai lutar, sabe? Que vai ajudar, que vai fazer uma diferença. Aquele que vai honrar Deus em todas as coisas. E é um tema tão profundo, o abuso sexual, que eu fico tão feliz de falar disso. Eu às vezes choro e me emociono porque eu lembro de como Deus me amou, como Deus me acolheu, como Deus me curou. E a gente não merece tanta coisa, na verdade. Mas ele chega de uma forma que não tem como ser negado, não tem como a gente continuar sendo a mesma pessoa quando você tem um encontro com Cristo. E aí começou aquela fase de cura na minha vida. As lembranças eram muito fortes, os pesadelos. Eu tinha terror, muito medo, muita insegurança. Em alguns momentos eu tinha crises de choro. Eu estava em algum lugar e eu tinha crises de choro. Eu não sabia por quê. Eu chegava em casa e falava para Deus, aconteceu tal coisa, o que está acontecendo comigo, não estou entendendo nada. E faz parte daquele estresse pós-traumático. Quando você lembra do que aconteceu com sua vida, tudo começa a encaixar, e o pior de tudo é que aquele encaixe é toda coisa feia, toda lembrança destrutiva. Então, Deus foi curando, né? E a igreja ajudou muito, sim. Porém, sempre tinha alguma coisa que faltava. Sempre tinha alguma coisa. Deus fazia a sua parte, eu fazia a minha, mas tinha algum conhecimento que estava faltando, que não estava enxergando ainda. E por algum motivo eu achei a psicoanálise. Mesmo que eu chego naquele conhecimento e comecei a estudar e comprar livros, eu comecei a entender de onde que estava vindo. Porque eu já tinha ido a um psicólogo e não estava dando certo. Eu não estava entendendo. Eu só chegava e falava. Por isso que eu falo, a gente como terapeuta não é só ouvir a pessoa. Faz parte. Mas a gente precisa guiar aquela pessoa para a cura, né? Ensinar a pensar, ensinar a viver em liberdade. Porque às vezes a pessoa é livre naquele momento, mas depois, nos dias, né, seguintes,
a pessoa tem uma fraqueza, tem uma angústia que volta, e isso é normal, é porque ainda nosso espírito, nossa alma, está fraca, precisa de ajuda, de alimentação, de cuidado, de aconchego, que se fala. Então, a psicanálise veio para isso, para dar aquela luz, né, aquele entendimento. Então, aquela luz que hoje eu não tropeço mais com aquilo que antigamente eu não enxergava, né? Hoje eu vejo o meu entorno, eu vejo o meu interior e consigo me ver, me identificar, né? E eu entendi que a cura, eu falo de cura, não sei se está certo, mas para mim é cura. A cura tem 3 fases, né? É uma fase onde você é vítima. A gente é vítima, a gente identifica que aconteceu tudo aquilo com a gente e a gente está vivendo ou vivenciando a dor que foi, vamos dizer no meu contexto, aquela dor quando eu tinha 6 anos, eu começo a sentir agora, aí nesse momento, essa fase é da vítima, estou me enxergando como vítima, se eu sofri tal coisa, é verdade, isso faz parte do início daquela cura. E depois está a segunda parte, que é a parte de eu sou o perfil do sobrevivente, né? Agora eu sou sobrevivente. Eu fui vítima no passado, mas sobrevivi àquilo. Porém, a dor ainda faz parte da minha vida. Então aí a pessoa ainda tem alguns sintomas de dor, sabe aquelas dores musculares, alergia, aquelas coisas, às vezes faz parte dessa fase de sobrevivente. Por quê? Porque essa fase é quando a gente se conhece, a gente enxerga, eu fui machucado quando eu tinha 6 anos, 5 anos, 7 anos, mas estou enxergando de um jeito que eu posso ter esperança, eu posso procurar ajuda. E aí a pessoa começa a procurar ajuda. E a outra fase, a outra parte da cura, o terceiro passo, é a parte que eu sou o protagonista. É a parte que eu consegui passar por cima. Passar por cima não necessariamente significa que eu vou esquecer o que aconteceu comigo, mas sim eu vou lembrar, sim, os efeitos da dor, sim, aquilo que me machucava. Então eu vou lembrar, mas também vou lembrar de como Deus esteve naquele momento, porque sempre poderia ter sido pior, não é verdade? Então essa parte de protagonista, agora eu escolho, eu posso escolher, eu posso falar assim, eu posso ser feliz, eu posso estudar, eu posso casar, eu posso ter filhos, eu posso ter uma vida normal. Quando eu tinha 18 anos, eu fui num psicólogo e ele falou assim para mim: você viveu na primeira infância abuso sexual, então você vai ser homossexual. E quando ele falou assim, dentro de mim fechou uma porta tão forte, porque eu falei, gente, eu não sou homossexual. Eu tinha fobia social, sim. Eu tinha medo de pessoas. As pessoas, quando encostavam em mim, eu sentia como um nojo, como uma raiva, uma coisa assim, sabe? Como que estava vulnerável, como que alguém estava me usurpando meus passos, sabe? E Deus essa parte foi a parte do protagonista, quando eu utilizo aquele conhecimento para me libertar, né? Então, eu conheço Deus, mas de nada serve você conhecer Deus e a psicanálise se a gente não coloca em prática, não é verdade? Verdade. Então, essa parte do protagonista, ela me faz, ela te faz brilhar. Quando você fala da sua dor, a pessoa não vai enxergar a dor, mas vai enxergar a vitória que você tem. Vai enxergar como você vive, como você enxerga, como você superou. Ele vai enxergar a esperança que você tem, entendeu? A esperança, a fé, o amor.
E o perdão é fundamental, o perdão, gente. Não tem cura se não perdoa. E numa parte, que é a parte do sobrevivente, eu falava para Deus, Senhor, meu tio não merece. Não merece perdão. Ele não merece. Ele me fez tão mal. Ele não merece. Mas Deus, minha língua queimava, gente, naquele dia. E estávamos numa reunião de família e ele falando e o pessoal falando e Deus, e na minha alma queimando. Você tem que pedir perdão, você tem que falar o perdão, você tem que libertar. Eu falava para Deus, eu não quero libertar, gente. E aí eu falei para ele, né? E naquele momento eu falei, ô fulano, eu te perdoo. Aí o abusador, gente, ele não vai assumir jamais que ele abusou. Jamais. Né? Ele vai negar a vida toda. E aí eu falei para ele, você se negar ao que aconteceu, não faz que isso não aconteceu. Isso aconteceu, pronto, acabou. Você não vai definir se foi ou não foi vivido, tá entendendo? Então, eu precisei me posicionar. E aí eu falei, eu te perdoo. E eu declaro sobre sua vida e sobre seus filhos todo o contrário ao que você fez na minha vida. E isso, assim, quando começo saiu da minha boca, gente, eu senti uma carga tão grande. Aquela culpa que eu sentia foi embora, tudo foi embora, eu me sentia tão leve, tão leve. E aí meu tio ficou assim, quieto, os meus outros tios, toda a família ficou impressionada. E hoje todos eles são cristãos. Porque o perdão que foi liberado naquele momento, ele gerou vida. Ele gerou vida. Ele foi um convite de Deus para eles ter um encontro com Ele. Né? E eu fiquei muito feliz. Não foi fácil. Não foi fácil, foi um tempo muito difícil, mas eu fico grato a que Deus me deu aquela força e a psicanálise para eu conseguir liberar aquele perdão desde o coração. Né? Não é fácil não, porque meu tio não aceitava. Ele falava, não, mas que abuso, não, nunca aconteceu. E aí eu falava para ele, mas e lá, e o que aconteceu naquele lugar? Porque eles tinham um sítio e tinham coelhos, criavam coelhos. E aí quando meu tio falava assim, Jonathan, vamos dar alimento para os coelhos, aí eu já sabia o que ia acontecer lá. Eu não queria ir. Só que meus pais falavam, não, você vai porque seu tio é autoridade sobre você. O que isso gerou em mim? Que tudo que é autoridade, eu precisava me revelar. Por isso que eu sempre era rebelde, na igreja, no trabalho, em todos os lugares. Tudo que era autoridade sobre a minha vida, eu lutava contra eles. Eu não sabia porquê. Né? E estava lá escondido o porquê. Porque meus pais, que eram a máxima autoridade na minha vida, eles, vamos dizer, entregaram essa autoridade a outras pessoas. E essas pessoas, em vez de me proteger e me cuidar e me amar, eles abusaram de mim. Então, aí que apareceu outro trauma, né? E futuramente. Mas hoje eu consigo rir e eu até fico feliz de compartilhar, porque eu vejo como eu consigo viver livre. E aquele psicólogo lá, ele falava assim, não, Jonathan, você viveu abuso sexual na primeira infância, então você é homossexual, você não tem saída. E eu falava, não, mas por que eu tenho que ser homossexual? Quem que define isso? É você que vai definir isso? E sim, porque eu estudei, porque não sei o quê, e ele falava um monte de coisas. Aí nunca mais voltei no psicólogo, porque seu passado não vai definir seu futuro, ou seu presente. Né? E quando eu casei, fora isso que eu tinha na vida com Deus,
sempre levei a sério a Deus, então eu me cuidava, eu não ofendia ninguém, era um cavalheiro com as mulheres, sempre com muito cuidado, com muita educação. E aí o pessoal da igreja, o pessoal do meu entorno falava, não, Jonathan deve ser gay, porque ele nunca teve uma namorada. Só que nas minhas orações, quando eu vou namorar, é porque vou casar. É porque tenho certeza que essa é a minha esposa. É porque Deus já me mostrou, porque eu tenho paz no coração. Eu não procuro de provas. E até que a minha esposa chegou, né? Mas jamais eu me defendi. Jamais, eu sempre deixei que Deus faça essa defesa, sabe? Ou a vida mesma, em algum momento isso chega. E quando eu casei com a minha esposa, o primeiro tempo foi muito difícil. Foi muito difícil a nossa vida matrimonial, porque eu tinha muitos traumas. Eu tinha falado para minha esposa, Esther, eu tenho minhas dificuldades, porque eu sofri isso e aquilo, e a minha esposa falou assim, Jonathan, vamos lutar juntos. Porque você tem suas lutas e eu também. Então vamos juntos, vamos lutar, vamos vencer, né? E uma coisa que marcava nosso coração era a paz que nós tínhamos. Uma paz, eu falava, gente, no céu, estou indo para outro país, porque estava na Argentina e namorei a Esther uns 6 meses pela internet. Aí eu cheguei e falei para a Esther, Esther, você tem certeza que vai casar comigo? Você não me conhece fisicamente, imagina. Aí, isso já faz 10 anos atrás, tá? Aí ela falou assim, Jonathan, eu tenho certeza que eu vou casar com você. Aí eu falei, eu também, eu tenho paz no coração. Aí a gente casou, eu cheguei aqui no Brasil, não tinha ideia como que era o país. Eu falei, gente, como que eles moram? Não conhecia nada. Eu falei, meu Deus do céu, onde que estou indo? Mas a paz que eu tinha na minha alma era tão forte, que eu me lembrava daquele momento que Deus me fez aquele acolhimento, sabe? Que evitou que eu me suicidara. E eu tinha certeza disso porque era a mesma paz, que não tem explicação. Não tem explicação nenhuma. Não supera qualquer definição de paz. E eu falei, Senhor, eu sinto essa paz na minha alma inteira. E eu falei, eu vou em frente, eu vou para aquele país, eu não sei aonde estou indo, mas eu vou ir porque eu acredito naquele Deus que me salvou, né? E aí eu fui para lá e cheguei aqui no Brasil, foi maravilhoso, maravilhoso. E aí nesses primeiros anos foi muito difícil. Nós tivemos uma gravidez, perdimos esse bebê a primeira vez. E detalhe, a minha esposa, ela é órfã. Os pais dela morreram quando ela era criança também, né? Tinha 4 anos quando morreu a mãe e o pai quando tinha 11. Então imagina essas duas crianças com todos os males na cabeça, né? E ainda no processo de cura, mas nós tínhamos um ponto em comum: Deus. Deus era o único que nós tínhamos em comum. E aquela paz, que não entendíamos nada, mas aquela paz nos mantinha naquela trilha da fé, da felicidade que Deus tem que Deus promete para nós, né? E aí nós perdimos o bebê e isso foi muito difícil para nós, mas a gente falava assim, já passamos por tantas coisas, vamos em frente porque sabemos que em algum momento Deus vai enviar um bebê. E Deus trouxe um bebê, ele tem 6 anos agora, o Teodoro. Depois a Esther, em pandemia, fica grávida. Em pandemia ela fica grávida e foi outra prova fortíssima para nós. Gente, se assegura porque agora você cai. Gente, estamos em pandemia, o pessoal aqui em Londrina morrendo, você não tem ideia, o que era um pânico. E a Esther estava grávida e começou a perder o bebê. Perdimos o bebê e ela estava com muito sangramento, já tinha 10 horas de sangramento. Ela estava, uma parente nossa que é médica falou assim, Esther está morrendo, você tem que ir para o hospital porque ela está morrendo.
E aí, nesse momento, a gente veio aqui no escritório e falamos assim, tá, vamos no hospital, mas antes vamos organizar a empresa. Porque a gente precisa deixar as coisas certas, né? E a Esther veio e falou assim, vamos organizar a empresa aqui, vimos as coisas, a documentação, ela falou assim, aqui está o seguro, aqui estão as coisas, tá, tá. E aí a gente foi, subimos no carro, deixamos a criança no pessoal lá e a gente saiu para o hospital. No hospital, antes de chegar ao hospital, a Esther fala sobre a salvação. E eu falei assim, Esther, você pode morrer tranquila. Vai com Cristo. Se esse é o chamado, o Senhor está te chamando. Glória a Deus. Vai lá, seja feliz. Desfrute seu momento com o Senhor. Que é a soberania de Deus para proteger de nós. A soberania de Deus que protegeu você, protegeu a minha vida e nos restaurou, vai continuar agindo na nossa vida com ou sem você, com ou sem eu. Então vai lá, fica em paz. Dentro de mim, estava morrendo. Era muito difícil. Mas eu precisava deixar ela tranquila. E aí ela foi, falamos da salvação, falamos de Cristo e tudo. Aí ela entrou no hospital. Eu falei, gente, eu não sei se volto a ver a minha esposa. Eu tenho um filho de 5 anos, 4 anos naquele tempo. 4 anos que foi na mesma idade que a mãe dela morreu. A mesma idade. Aí deixei ela e eu saí do hospital. Na volta eu perco um pouco a consciência e quando eu volto, eu estava dirigindo, voltando para o hospital. Aí eu parei o carro, no mesmo lugar que a gente tinha falado da salvação, e eu falei, Senhor, eu entrego a Esther nas tuas mãos. Porém, eu repreendo toda a herança espiritual que possa ter a minha esposa. Meu filho não precisa perder a mãe agora. E fui embora. Fiquei em paz, esperando as notícias. Gente, não deu 24 horas e a Esther estava saindo do hospital. Totalmente curada, sem o Covid. Entendeu? Super protegida. Então, às vezes, a gente não deixa Deus agir. A gente não deixa a cura acontecer. Porque estamos pensando naquilo que poderia acontecer e a gente como se assegura naquela crença, né? Então a psicanálise traz aquela luz, aquela tranquilidade, aquele autocontrole e Deus faz sua parte também, né? Aqueles milagres maravilhosos. Então mais ou menos em forma resumida. Tem um monte de coisas que aconteceram, mas em forma resumida a minha história foi essa. Que lindo, Jonathan. Sabe, a gente sente essa energia, essa paz, a gente vê o Espírito Santo em você, viu? E essa superação, né? Que como é difícil para certas pessoas, né? E às vezes até impossível as pessoas superar esse trauma. Mas você conseguiu, assim, realmente tudo Deus na sua vida, né, Jonathan? Que lindo a sua história. Eu fico assim, nossa, eu fico assim, tanta paz, sabe? As meninas falando glória a Deus, sente paz, né? E ver você falar. Então, assim, é uma coisa que edifica muito a nossa vida. Porque a gente que atende, né? A gente vê que como é difícil uma pessoa quando ela passa por um trauma assim de abuso. Né? Que nem você falou, que muitas vezes 94%, 98% são pessoas conhecidas mesmo, né? Em casos que os pais deixam para os parentes cuidar enquanto vai trabalhar, ou em casos, que nem você falou, que às vezes a pessoa mora num lugar, né, numa chácara, numa fazenda,
e onde ela é obrigada a acompanhar esse parente, porque ele se torna mais próximo, ele chega à família, cria uma confiança, né? E quando ele vai para aquela criança mal sabe o que está acontecendo. Não, não. E ela acaba se culpando depois, mais para frente, depois da adolescência, que ela lembra dessas coisas, ela acaba se culpando, porque ela acha que aquilo foi culpa dela. Sim. Sim, a criança, em certas fases da vida, ela vai ter... e isso acontece ainda quando você já experimentou aquela cura. Por isso que eu falo, é um processo que nunca acaba. A gente tem força, sim, mas se a gente não se cuida, não está sempre em alerta, o, o, os efeitos do abuso pode atingir outra vez, entendeu? Ela vai ter problemas na identidade. Identidade, não estou falando na identidade sexual, identidade como pessoa. Autoestima muito baixa, às vezes crenças limitantes como eu não mereço, eu não sou de confiança. Ou, por exemplo, se colocar sempre no lugar de vítima para proteger outra pessoa. Na crença da gente, às vezes eu vou me castigar, tá certo? Castigar em lugar de outra pessoa. Mas isso só está aqui dentro. Na vida real isso não está acontecendo. Mas isso leva a uma sofrência, a um sofrimento muito profundo. Na parte emocional, a parte de inconstância. Eu quero uma coisa, depois quero outra coisa, depois quero outra coisa. E vai mudando, a pessoa vai mudando. Ela vai se sentir abandonada, vai se sentir desprotegida. Então, constantemente, ela vai procurar uma pessoa, ser amada por uma pessoa com um perfil narcisista, um perfil que a governe, que a subjugue, que a maltrate, entendeu? Então, geralmente, essas pessoas que estão vivendo violência em casa, às vezes é porque em algum momento da vida eles sofreram um abuso. Pode ser um abuso psicológico ou sexual, né? Então, assim, é muito profundo, né? Muito profundo. E o mais difícil é que, assim, geralmente, mais de 50% das pessoas que sofrem abuso sexual infantil, elas convivem com o agressor. Elas têm contato diário com o agressor. Aí ele, como você falou, eles são as melhores pessoas, as de confiança. Ele não tem problema com a justiça. Então aí ele ganha a confiança da mãe e abusa a criança. E o que nós fazemos? A gente, aquele que não conhece, que não é terapeuta, ou simplesmente no lugar de pai, o que nós vamos fazer? Eu preciso educar meu filho. Meu filho tinha 3 anos e meio. E a minha mãe veio aqui em casa. E eu falei para minha mãe, vai lá trocar ele. Aí o Teodoro, ele começou a chorar, começou a gritar. Né? Aí eu falei, gente, o que aconteceu? E a minha mãe apareceu e falou assim, Jonathan, você ensinou ele? E eu falei, eu ensinei. Sim, ninguém toca nele. Eu falei, filho, se alguma pessoa que não sou eu ou sua mãe toca nas suas partes íntimas, você grita e sai correndo, você defende, você não fica quieto. E ele fez. Né? E ainda assim eu falo para ele, filho, o papai vai te ensinar, mas eu não vou tocar em você. A mamãe também. A gente vai te ensinar com sua própria mão para você fazer suas coisas, mas eu só vou te ensinar um tempo, depois já não preciso mais. Você já vai saber. Então, é com muito cuidado, com muito amor, que a gente precisa ensinar e criar segurança. Por exemplo, outra coisa é as ameaças que o abusador faz. Né? Você não, porque meu tio fazia, se você falar alguma coisa,
você vai apanhar, eu vou te amarrar aqui, eu vou cortar sua mão. Ele falava todo esse tipo de coisas, eu vou te queimar outra vez. Então, eu falava assim, eu não posso falar para ninguém, porque imagina, meus irmãos vão sofrer aquilo, ou eu vou sofrer outra vez aquilo, então eu tinha que aceitar aquela situação, entendeu? E isso às vezes, se eu não curava, isso pode acontecer novamente, eu sendo abusador ou eu permitindo outro abuso lá na frente, quando eu sou, depois dos 30 anos. Ou tem gente hoje, homens, aos 40 anos, eles começam a ter um problema de identidade sexual. E se eles tiveram algum problema na infância, isso vai sair para frente, vai se ver, ele vai enxergar isso e ele vai precisar viver aquilo. Então, por isso que precisa fazer psicanálise. Se o homem chegou nos 40, ele precisa fazer uma terapia só para ver se está tudo certo, porque isso pode acabar com sua vida, com sua família. Eu tenho um paciente que ele tem 45 anos e ele se declarou homossexual. Ele teve uma vida heterossexual normal, com família, 3 filhos, e agora ele se enxerga como homossexual. Por quê? Porque lá na infância teve abuso sexual, sim, mas nunca foi tratado, né? E assim, de mais ou menos de 100 crianças, umas 10, como muito, tem um tratamento adequado, um tratamento certo, que vai curar a criança, que vai levar. Então, se eu sou pai, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que educar, né? Como eu tinha falado, e se aconteceu o abuso, eu preciso acolher meu filho ou a minha filha. E como que a gente vai acolher? A gente vai abraçar e falar que agora ela está segura, que o papai e a mamãe amam ela, ou ele, né? E que a gente vai defender ela, que ela pode confiar na gente, né? E depois ela tem que ver a justiça acontecer. Vocês precisam fazer a denúncia, né? Para a pessoa pagar por aquilo que fez. Se aconteceu faz muito tempo atrás, ainda assim, se você é adulto, o terapeuta vai fazer aquele acolhimento. O acolhimento eu te entendo, eu te escuto, eu estou aqui do seu lado, eu sinto a sua dor, né? E aí a gente vai tratar a parte da culpa, a autoestima, a definição da identidade, né? São vários pontos aí. Aí um mito, perdão, pode falar. Só queria assim, né, que você está falando aí em questão da criança, né? Só acrescentar um ponto, que assim, a criança dos 0 aos 12 anos, ela não tem uma maturidade cerebral. Então, assim, tudo que ela recebe, o cérebro dela, o inconsciente, ele recebe como correto. Por isso Sim. que muitas vezes, quando na vida adulta, né, ela nem lembrava do que aconteceu e ela vem fazer um tratamento sobre outras coisas que está passando pela vida dela, ansiedade, depressão, essa baixa autoestima, até um transtorno de TDAH, né? Então ela cai na terapia, ela descobre que teve um abuso, ela acaba até se culpando, né? Por isso que Sim. vem a culpa, porque assim, quando ela lembra daquilo, né? Ela fala, nossa, eu lembrei de tal coisa, e ela acaba entendendo que aquilo ali foi culpa dela, não foi culpa de ninguém, não foi culpa dela, foi culpa da situação, né? E eles não têm, ela se sente, aí cria uma rejeição, né? E muitas vezes, muitos casos, quando a pessoa que você estava falando aí que tem um distúrbio de personalidade, né, de identidade, isso quando não leva a droga, a vícios de pornografia, né, Jonathan? E outras coisas mais.
Então, assim, o relacionamento que a pessoa tem acaba sendo um relacionamento um, conturbado, cria uma Sim, dependência emocional em cima daquela outra pessoa, da sim, situação, e não consegue se livrar dessa situação. Então, sim, assim, tem N casos que assim, a gente que atende, a gente sabe, tanto o homem como a mulher, ela às vezes vem do início para você, ela vem tratar de uma outra coisa. sim, E nem você falou, eu não lembrava da minha infância, mas quando ativou o gatilho, o que é ativar o gatilho? Né? Porque quando você vive, o seu consciente, ele está gravando tudo que você está ali à sua volta, o que você está ouvindo, né? O que está acontecendo. Então, está tudo gravado no inconsciente, no subconsciente. E quando você vive algo parecido, muitos anos depois, ativa esse gatilho, sim, né? Onde dá repulsa, aquela coisa assim, ai, não chega perto de mim, eu não consigo abraçar, eu não consigo ser amoroso. Então, assim, você não sim, sabe por que que isso acontece. E muitas vezes é o que você falou, né? Muitas vezes, quando a gente começa a atender, começa a conversar, começa a querer ver qual é aquela criança que está lá dentro da pessoa que está ferida, está acompanhando essa dor ao longo dos anos, vem adquirindo essa dor. Então, assim, aí a gente descobre, né? A gente não, a própria pessoa consegue lembrar, sim. né, do que aconteceu. Você sabe que eu tenho uma paciente aqui, ela tem problema com obesidade. E eu acho que já levamos um mês, se não estou errado, um mês de tratamento. São 4 encontros, né? Um por semana. Ela já está emagrecendo. É, porque Ela existe tem a problema de compulsão obesidade, mental, né? Que a entendeu? ansiedade te E leva à compulsão alimentar. então, às vezes o abuso é tão complexo, tanto quanto aquelas crianças que vivem na guerra, que tem uma situação bélica, tipo na Ucrânia, essas crianças vão a ter sérios problemas no futuro. E desde a saúde se enxerga que são os dois traumas mais fortes e que mais desconstrói a pessoa. Olha só, desconstrói a pessoa, a personalidade, a essência da pessoa é atingida através do abuso sexual. Ou a guerra, o fato da guerra, de ver pessoas, né, sendo atingidas. E você sabe que eu tenho aqui uns tópicos interessantes sobre o que é mito, né? E um desses é crer que a criança está mentindo sobre o abuso. Isso é um mito, isso já foi visto através de alguns estudos científicos, que a criança não tem capacidade para mentir, que nem você falou sobre esse assunto, a maturidade, né? A criança não tem maturidade para falar assim, eu vou inventar essa história e vou contar agora, né? E outro mito é que pensam que os homossexuais têm mais riscos de abusar de uma criança. De cada 100 pessoas, 73 homens adultos, eles abusaram de uma criança e são heterossexuais. O outro porcentagem é os homossexuais. Então, aqui o pior é a gente acreditar que porque é pai de família, porque uma pessoa super respeitada, que ela não vai abusar. A gente tem que ensinar as nossas crianças a se proteger. Eu deixo meu filho com algumas pessoas, mas ele já sabe o que está certo e o que está errado desde faz muito tempo atrás, né? Temos outro mito que que aconteceu comigo, que por isso que eu não tive aquele acolhimento. E quando eu fui abusado, eu falei para minha mãe sobre os abusos sexuais. Ela falou assim: ai filho, não, não, calma, foi uma brincadeira. Jamais, jamais.
Ela isso não aconteceria. queria acreditar, né? Sim, mas eu estava falando só do meu primo e não do irmão dela. Se eu falasse, eu pensei dentro de mim, se eu falo do irmão, eu vou apanhar. Ela vai falar que estou mentindo. Então, nesse momento, o que que eu entendi? Que eu estava sozinho. Que eu estava sozinho. Então assim, aí é um mito que as coisas por si só, que o tempo vai curar. O tempo não cura. O que cura é a terapia. Nós precisamos fazer terapia para a gente ter aquele conhecimento, aquela luz do que aconteceu, uma interpretação terapêutica da história e a gente redefinir essa dor, né? Entender e dar um fim a essa dor, né? E, outro tema é que às vezes os pais ou um irmão mais velho ou mais velha, eles são testemunha. Eles sabem do abuso, mas não falam nada. Às vezes, eu atendi uma pessoa que foi abusada pelo avô. E aí, eu não sei falar essa palavra, então eu confundo, mas eles eram um matrimônio e a esposa cobria o esposo no abuso do neto, entendeu? E por que a cobria? Porque ela estava com medo, porque ela não sabia como enfrentar a situação. Enquanto isso, a criança está sendo abusada, entendeu? E ele sofreu muito por essa história. E a gente conseguiu trabalhar, e estamos ainda naquela luta dele sair da parte da dor. A pessoa que sofreu abuso, qualquer tipo de abuso psicológico ou abuso sexual, a gente acha que segurança é dor. Eu preciso sentir a dor para me sentir em casa. É uma doença, né? Porque isso não é verdade. Mas é uma crença que na terapia a gente consegue erradicar, consegue tirar, né? E o corpo vai expressar dores físicas, alergias, asma, até uma paralisia, vai levar a gente a muitas dores, a obesidade, vai levar a hipersexualidade, né? Eu tenho duas pessoas que estão vinculadas e estamos tratando de tirar daquele ambiente. Eles têm uma vida normal, são duas mulheres, têm uma vida normal, porém sexualmente estão muito, muito ativos. E isso não é certo, não é saudável para a pessoa, né? Pode trazer doença, e aliás uma delas tem uma doença por questão da prática sexual, né? E hoje na sociedade nós temos a depressão, né? A doença de moda. E a depressão é um dos, geralmente é típico, é normal, aquelas pessoas que sofreram abuso têm uma depressão crônica, né? Uma depressão profunda. Então, só através da terapia que a gente consegue ser livre. E eu acredito que a fórmula perfeita seria Deus no meio da terapia. É por isso que a gente estuda no Instituto que é Ciência e Fé, né? Então, Sim, assim, uma outra coisa que eu queria colocar, que quando a criança ela está sofrendo um abuso, ela tem mudanças de comportamento, de hábitos. A sim, criança, quando a criança ela começa a ter mudanças assim, ela era de um jeito, ela dormia bem, né? isso. Ela era calma, de repente a criança começa a ficar agressiva, de Sim, repente ela começa a não dormir, ter pesadelos à noite, né? A roupa dela, ela não quer vestir aquelas roupinhas que ela vestia antes, ela quer mudar, ela não quer conversar, ela não quer, ela se isola, que às vezes chega alguém, quer abraçar, ela não quer, ela fica naquela coisa que ela empurra, e ela não era assim. Então, sim, assim, isso é um dos alertas
Sim, que os pais têm que ficar atentos a isso. E não é sim, frescura, porque muitas vezes a criança ela tem os seus 10, 11 anos, é aborrecente. Não é aborrecência que fala, né? Você está não, criando um trauma ali. Além da criança estar vivendo um sofrimento, né? sim, É aquilo que você falou, Jonathan, o acolhimento de ouvir a criança. E não ficar sim, julgando o que não, está acontecendo. Aí leva no médico, faz exames, não tem nada, porque aí o médico não consegue encontrar, só que os pais, eles não têm a paciência, a compreensão de ouvir a criança, de sentar sim, e falar, filho, eu estou aqui com você, né? Pode falar para a mamãe, pode confiar em falar. Eu não vou te criticar, eu não vou te julgar, eu vou te amparar, eu vou te ajudar. sim. Porque você não era assim, por que você está agindo dessa forma? E às vezes a Você pessoa simplesmente, que tá abusando dessa criança, seja ela verbal ou a molestando, seja o que for, porque o abuso ele gera, são várias coisas. Então, assim, a criança ela simplesmente não quer estar perto desse adulto. Ela sim, o, fica o constrangida, interesse, ela se agarra às pernas da mãe. Aí o parente quer chegar perto, quer abraçar, quer pegar no colo, ela não quer, ela chora. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, porque não é que você falou, a criança é sincera, uhum, sim, ela não manipula nada. Né? Quando é uma sim, criança que tem essa mudança repentina de comportamento, de hábitos, tem que ficar em alerta. sim. Você sabe que uma das minhas experiências marcantes na minha vida com referência ao abuso sexual foi com um amigo. Ele falava para eu falar para a namorada dele, né? Sobre falar de Cristo, falar de Deus e demais, né? Porque a namorada dele sofria muito, muito, muito. Aí o que eu fiz? Eu falei, bom, vamos falar assim, não tem problema não, só trazer ele aqui que a gente conversa. Aí ele demorava, era um companheiro de trabalho, e ele demorava e ficou há um mês mais ou menos enrolando aí o negócio. Aí eu falei, Só cortando um pouquinho, que eu vi uma sim, mensagem aqui, hum, Jonathan, e é importante falar, né? Tem uma moça que comentou aqui e ela falou que foi abusada pelo pai e que ela te entende, né? O que hum. você falaria para ela, Jonathan? Bom, eu acho que o primeiro que ela tem que fazer é falar sobre a história. Ela precisa de uma pessoa de confiança. Se não é um terapeuta, precisa de uma pessoa de confiança e falar tudo o que ela sabe, né? Colocar, abrir o coração e colocar aqui na mesa toda a história que aconteceu. O fato de falar já faz bem, já sai. Ainda que você acha que não tem sentido, que não tem importância, tal detalhe, tem importância. Você merece ser ouvida em cada detalhe. Então, você tem que saber que tem gente que ama você e você existe esperança. Você pode ser livre de qualquer dor que você possa ter, né? E eu sempre falo daquelas três partes, aqueles três passos da libertação, da cura, que a gente é vítima, né? Uma parte um tempo a gente é vítima, outro tempo a gente é sobrevivente e outro tempo a gente é protagonista ou simplesmente vamos a celebrar a vida. E sua história de vida pode ser a esperança de outra pessoa que também sofreu abuso, né? Todos nós somos ferramentas, todos nós somos um milagre de Deus. Todos nós somos esperança para alguém, né? Então, fala com alguém, fala comigo, fala com qualquer de nós dois. Você vai ser acolhida, vai ser amada, vai ser escutada com muito respeito, porque a gente não é terapeuta
porque por uma questão só econômica. E a gente é terapeuta porque nós temos paixão por ver pessoas sorrir outra vez, por ver pessoas amar outra vez, por ser pessoas livres outra vez, né? E algumas por primeira vez. Então, acredite que o processo de cura está mais perto de você quando você fala a sua história. É isso aí. Né? A gente está aqui porque a gente ama, né, a vida. A Sim, gente sim, está aqui porque a gente serve a um Deus que nos curou, que nos libertou de dores, de traumas, e sim, a gente está aqui para acolher. sim, Né? totalmente. E é Exatamente o que maravilhoso. você falou, porque o falar cura. Sim, Você falar do que você passou, não quer dizer que você vai reviver essa cena, uhum, mas que sim, você vai poder se libertar dessa dor. É que nem o sim, Jonathan falou, a cura, ela é um processo. Ela é um processo. um É processo. igual um machucado. Você se machucou, você se cortou. Vai ficar aquela cicatriz, mas ela vai sarar. Você vai começar a entender o que foi aquilo e você vai começar a saber como lidar com a situação sem se prejudicar, sem prejudicar o seu lado profissional, sem prejudicar o seu lado emocional, né, o seu lado família. Vai poder ensinar as pessoas, dar o testemunho do que você passou, igual o Jonathan está aqui dando um testemunho dele, né, de como ele Hum, passou, como ele tem superado tudo isso. E é um processo mesmo. sim, sim. E sabe que a cura, ela, quando você está na fase de simplesmente eu escrevo aqui, eu também sofri abuso como Jonathan. Se a pessoa só está nessa fase, eh, eu te convido a viver a melhor experiência da sua vida, que vai ser o processo de libertação. O processo de cura é maravilhoso. Você sente a cura acontecer na sua alma. Você consegue sentir Deus dentro de você, suprindo suas necessidades, te protegendo, te acolhendo, te amando. E isso dá uma força dentro da gente. Isso dá um conhecimento que a gente não tem capacidade de descrever aquilo que Deus faz. Então, falar do assunto, do que aconteceu, isso te dá uma energia tão linda, tão maravilhosa, uma felicidade, sabe? Porque eu sei que está fazendo bem para algumas pessoas. E a gente nunca sabe, quando a gente fala a nossa história, quantos outros vão a ser beneficiados, né? Abençoados com a história, né? E você sabe que às vezes eu antigamente julgava algumas coisas, né? Porque não tinha conhecimento. E eu julgava algumas pessoas determinadas pela roupa, pelo jeito de ser. E chegou uma vez uma pessoa, uma mulher super linda, super linda. Eu, assim, não dava para enxergar muito a pessoa, porém eu acredito que era todas as mulheres, todos os homens, todos nós temos uma beleza única. Só a gente precisa de cuidado. E aí ela chegou assim, toda preta, né, com roupa preta, toda assim, coberta inteira, assim, toda com tatuagem aqui em todo o corpo. E aí eu comecei no tempo, né, comecei a ver que ela tinha tatuagem em cada centímetro do corpo. Aí eu falei assim, dentro de mim, eu pensei, isso aqui é um abuso. Aí eu falei para ela, oh, eu posso ir bem aqui no centro da dor? E ela falou assim, pode. Aí eu falei, você sofreu abuso sexual infantil. Aí ela falou assim, ela começou a chorar, começou a tremer. E ela falou assim, eu sofri, eu sofri. E olha como que eu fico. Uma coisa que eu sinto
quando eu vejo uma pessoa que sofreu, é que eu sinto a dor dela. E eu não consigo ficar com a dor. Porque quando você aprendeu a trilha do amor, da superação, você não consegue sair sozinho, você precisa levar mais alguém. Então eu peguei essa mulher e falei, vamos em frente, a gente vai conquistar nossa liberdade. Porque você não está mais sozinho, nós somos dois. Então vamos juntos. E aí ela falou que ela era abusada e o pai, ela fez uma tatuagem. E o pai falou assim, não, eu não gosto da tatuagem, como que você faz isso? Está estragando o seu corpo, eu não gosto de você assim. Aí o que ela fez? Começou a tatuar o corpo inteiro para evitar o quê? O abuso sexual. E assim nós vemos tantas pessoas machucadas, né? Com estilos de vida, com estilos de roupa, com escolhas que machucam ela, né? E tudo isso é simplesmente porque elas estão gritando por socorro, elas estão gritando por ajuda. Então, outra vez, o que você tem feito com aquilo que fizeram de você? Então, eu não me enxergo como um homem ou como uma criança abusada, eu me sinto uma criança livre. Eu brinco com meu filho como se eu tivesse 6 anos. Eu corro com ele e brinco todo o tempo. E eu me sinto uma criança, e uma criança saudável, uma criança que ama, né? Então, meus filhos são a primeira geração de cristãos na minha família. E eu falo para minha esposa, a gente conversa que vai ser a primeira geração que vai ter mãe e pais saudáveis também. Porque a gente não sabia como ser pais. A gente não sabia, eu não sabia como ser pai de menino, porque e menos de menina, meu Deus, hoje eu tenho uma princesa maravilhosa, estou apaixonado pela minha princesa. E aí eu falava para Esther, como que a gente vai ser, né, como pais? E a gente foi atrás de informação. Se a gente não é bom, é porque a gente não procurou ajuda. É porque a gente não buscou informações. Então, o que a gente faz quando não sabe? A gente procura, a gente busca. Então, a cura, gente, sabe que faz uma semana atrás, meu filho, eu estava levando meu filho estava atrás no carro, né? E ele estava com uma cara assim, estava bravo, né? Estava bravo assim, não sei o que tinha acontecido, alguma coisa. E aí eu falei assim, filho, eu vou contar até 3. Quando eu cheguei no 3, está proibido rir. Você não pode rir. Eu vou contar até 3. Aí quando eu contei 1, ele já começou a rir. Eu falei assim, meu amor, o que está acontecendo? Que você estava triste. Então eu trouxe meu filho para a felicidade, para meu lado, e falei assim, filho, o que estava acontecendo com você? Aí ele falou um monte de coisas, aí depois ele desceu para a escola, deu um tchau, deu um beijo, um abraço em mim, e foi feliz. Então, por que eu fiz isso? Porque eu me vi nele. Eu ia para a escola sofrendo. Eu ia para a escola porque meu primo estudava na mesma escola que eu. Então eu sofria em todos os lugares, tanto fora da escola quanto na escola. Eu sofria abuso. Por quê? E na escola ninguém sabia nada, ninguém viu nada, ninguém percebeu nada. Então nós vemos a necessidade dos professores ter conhecimento sobre abuso sexual infantil, sobre escravidão sexual. Precisamos ter câmeras nas escolas, nos lugares, porque um detalhe pode desconstruir a vida de uma pessoa, né? Um pequeno abuso pode fazer muito mal para uma criança. E então eu me vi no meu filho e eu falei assim, eu não quero que meu filho esteja triste, eu quero que ele esteja com vida, porque eu tive um convite para a vida. Então, se eu estou aí, eu preciso que meu entorno seja um entorno de cura constante.
Então, se você em algum momento está triste, se leve para a vitória, se leve, pega você mesmo, se leva para a alegria, porque Deus nos chamou a rir, a ser livres, a estar em paz. Se eu não estou em paz, alguma coisa está acontecendo e aquilo que está acontecendo não é certo e não é normal, porque Deus nos criou para ser felizes e completos. E a infelicidade não é uma coisa completa, é um vazio. Então eu preciso me levar para a cura constantemente. Eu e o entorno. Exatamente. Ai, olha, Jonathan, que live maravilhosa, que gostoso, viu? Conversar, ter esse feedback, que é esse bate-papo com você. Você sabe que nós estamos há uma hora e meia aqui já. Meu Deus. E assim, é tão gostoso quando a gente fala de um assunto de uma forma tão calma, né? Tão sadia. Porque, assim, quando a gente fala de algo que a gente tem, né, que nem você viveu isso, então, assim, é tão gratificante para a gente que ouve, porque as palavras vêm suave, Sim, né? É é aquilo uma que você bênção. falou, a gente precisa entender qual é a nossa essência, a gente precisa falar das nossas dores, para que a gente venha a entender que o que Deus criou não é aquilo que você construiu na sua mente. Isso. Então, assim, o que você construiu, o que você está vivendo, Isso. será que não está tudo aqui? Será que não é algo que é negativo, algo que é mentiroso? Até eu falo para minhas clientes que existe a serpente tagarela, né, que nossa mente é o jardim do Éden. Existe a serpente tagarela, que é o falso eu, aquela coisa que a gente constrói, né, que a gente pega como negativo, que o verdadeiro começa a ficar muito pequeno. Então, ele começa a tomar conta do seu verdadeiro eu. Mas quando você começa a falar das suas dores, das suas preocupações, você busca uma pessoa que você sinta confiança, um profissional, né? Eu falo que é libertador, porque você começa a entender que você não é aquele rótulo que você colocou, que você é muito melhor que aquilo, que a Sim. essência que Deus te deu, que o Espírito Santo que habita em você, é uma coisa genuína, é uma coisa maravilhosa. Então, quando você descobre isso, você fala, meu Deus, o que eu estou vivendo? Que história é essa que eu estou construindo na minha vida? Não é nada disso. Sim, 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 totalmente. A história é uma escolha também, né? É Então, escolha. o que eu quero fazer com a minha vida? Né? O que eu vou fazer com meus filhos? O que eu vou fazer com meus parentes? Eu vou construir o quê? Né? Então, eu acho que, para mim, eu só falar do assunto ou ajudar uma criança ou um adulto ou adolescente a superar essa fase, isso já deu um propósito para a minha vida. Isso vale a pena tudo que eu vivi. Vale a pena. E eu falo isso porque Deus pega nossas vidas que estão destruídas e Ele faz de nós uma fortaleza, faz de nós luz, né? Então, nós não merecemos nada, mas pela graça dele, ele nos capacita, nos faz ferramentas dignas de honra, dignas dignas de capacidade. Então, se alguma coisa boa está em nós, com certeza é dele, né? Com certeza é dele. E eu sei que nossas histórias sempre são um poder de Deus para a salvação, para a paz, para a harmonia, né? Então, eu sei que as histórias de abuso são difíceis de ouvir,
mas acredite que ainda depois que a pessoa sofre, ainda existe esperança. Pode mudar sua vida, pode ser livre e ter uma vida normal, né? Demora, porque é um processo muito difícil, mas com a ajuda certa, com paciência, a gente consegue ter uma vida totalmente normal e sem nenhum esforço, né? Normal mesmo. Você descobre, né, no falar, você descobre que existe uma luz, existe uma Sim, esperança, né? existe algo que você pode realmente escolher para o melhor. É a escolha mesmo. Porque Sim, você tem que sair do comodismo, né? Tem que entender que essa vida não é para você. Tem que entender e aceitar o que foi. E com certeza Deus ele nos dá algo, às vezes situações que realmente é um propósito mesmo de lapidação, que a gente vá depois ser edificado para ajudar outras pessoas. Então, assim, sim, sim, eu estou assim, eu com a psicanálise, né, eu estou assim maravilhada, porque você viver esse propósito de Deus, né, é uma coisa assim que é maravilhoso. É muito sim, sim. maravilhoso quando você vê as pessoas, quando às vezes elas chegam, eu tenho clientes que chegaram com uma ansiedade muito alta mesmo, ela chega com o semblante assim transtornado, odiando o mundo e sem saber para onde ela vai, perdidaça. E quando você coloca ela, abaixa o nível de frequência, né, coloca ela na paz, acolhe e dá a oportunidade, fala, agora você pode falar o que você quiser, que eu estou aqui para te ouvir e não é para te criticar, não é para julgar, estou aqui para te ajudar. Né? E você É vê isso mesmo. assim, a transformação, né? Às vezes eu já vi uma transformação no mesmo dia. A pessoa entrou de um jeito na sessão e ela saiu de outro jeito. Então é maravilhoso isso. E não somos nós, né, Jonathan? É o que É, está em nós. É o que a gente se deixa ser usado por isso. Então, assim, a gente sim, deixa que o Espírito Santo cure através da nossa vida. E a gente não se engrandece com isso. Porque da é, mesma forma que a gente foi curados de traumas, de crenças, a gente entende a dor do outro. E muitas sim, vezes a gente chora com o outro. Porque sim. a gente sabe o que é isso. A gente já passou por certas coisas. E é um Eu acho que grande acolhimento, né, Jonathan? Você sim, vê, você falou da o, psicologia. Meu filho sim, passou com 5 psicólogos e nenhum deu certo. Deu a última que teve essa compaixão, esse acolhimento, uhum, que ela isso, tinha realmente um conteúdo para dar, uma vivência. Porque não adianta isso, você ir pela teoria e você não ter o conteúdo, a compaixão, o amor, de olhar a pessoa além do que ela se veste, além do que ela, a capa, né? A capa, a máscara. sim, sim. Você vê, o psicólogo, ele mal sabia o que ele estava fazendo com você, ele poderia ter destruído a sua vida. É, ele não fez, não conseguiu porque, eu acho que foi Deus, Você porque já não, estava tendo um encontro mesmo com Deus. Você é, já estava se despertando ali. sim, sim, sim. Então a Mas gente tem que Deus ter muito é, temor quando a gente cuida de uma vida. sim, 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 totalmente. A psicanálise, ela te dá aquele calor humano, aquele valor para as pessoas, né? E, às vezes eu vejo que eu acredito mais no paciente do que ele acredita nele, né? E eu tenho
tinha uma paciente, já foi embora já, mas foi muito bem, graças a Deus já acabou o processo dela. E ela falava assim, Jonathan, você acredita mais em mim. E isso fez total diferença na minha vida, porque você foi a única pessoa que acreditou. Aí eu falei assim, não, eu não fui a única, foi Deus primeiro. Ele me mostrou que eu tinha que acreditar em você. Porque se eu conseguir me libertar, por que você não faria? Se eu conseguir passar por cima, por que você não faria? Eu consegui. Mas aí a gente tem que abrir nossa mente, né? E deixar a coisa acontecer, deixar a construção acontecer. Né? A gente está sendo construído novamente, né? E que nem o ave fênix, a gente está surgindo das cinzas novamente, estamos nascendo novamente, né? Então, quando Deus te pega e você é cinzas, é a coisa mais maravilhosa, porque lá na frente que você já é curado, você enxerga as coisas, você enxerga com paixão, com amor. Às vezes eu entro uma sessão com alguém e eu fico tão impressionado, tão apaixonado pelo que estou fazendo, que eu falo, gente, já deu 1 hora, mas vamos mais 20 minutos que o negócio está bom. Só Deixa que eu a só gente dar precisa. Sirlene, obrigada. Sirlene, ela não mora aqui, né? Lá você vê que lá é 1h37 já. Então, assim, Olha, Sirlene, muito obrigada. Você é uma bênção, viu? É uma mulher assim maravilhosa que eu conheci. A gente criou uma afinidade aí. E olha, muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Não só ela, mas todos vocês que estão aqui com a gente até agora, mais de 1h30 já, né? São 1h40 de live. A gente vai estar encerrando também, né, Jonathan? Porque, assim, é tanto assunto sobre isso, mas a gente foi ótimo, viu? Foi muito bom até aqui. E eu creio que a gente pode até ver alguma outra live, a gente poder falar de alguns outros pontos que a gente não conversou aqui nessa live, porque é importante a gente levar informação, porque a gente não está aqui vendendo nada, né, Júnior? A gente não está aqui para levar algo que não é edificante, porque a nossa intenção, nosso objetivo é realmente ajudar pessoas. com certeza. E se Não você, tem maior né, se felicidade. tiver alguém que tenha necessidade de ser ouvida, pode procurar. Segue o Jonathan, tem uma família linda, sua filha, seu filho são lindos, sua esposa, sabe? Eu fico assim, eu entrei no seu Instagram, te adicionei lá, né? Eu falei, gente, que família linda, que testemunho lindo. Então, assim, eu fico tão feliz de ver uma família como a sua e você ensinando os seus filhos. Então, assim, Você sou sabe, muito grata a Deus por ter colocado você na minha amém. vida, porque é uma coisa que me Você, edificou muito. amém. Você sabe que às vezes que a gente ouviu na nossa vida que a gente não seria ninguém, que a gente ia ser um vagabundo da vida, que não merecíamos nada. E a gente conseguiu, mas sabe quando? Quando a gente focou em Cristo. A gente não foca nossa vida nas pessoas e naquilo que elas falam. A gente vai focar nossa vida em Cristo. Eu foco em Cristo e o resto pode falar. Então, hoje nós temos nossa família, sim. É um presente de Deus e nós sempre temos célula, né? E às vezes eu falo para minha esposa, eu não quero que a célula seja um lugar, uma reunião normal. Eu quero que ela seja um impacto para nossas vidas, que ela seja uma coisa diferente e que nossos filhos possam amar aquele momento também. É um desafio, porque não é fácil, né? Precisa falar em várias línguas aí, mas todo desafio sempre de trás tem um milagre maravilhoso que acontece.
né? Detrás de cada paciente, de cada pessoa, de cada história, eu tenho certeza que tem um milagre por acontecer, um poder de Deus por ser desenvolvido nessa pessoa, né? Então, nós ficamos à disposição. Seria legal que o pessoal faça suas perguntas, suas dúvidas, e numa próxima live a gente pode responder, né? Trazer um pouco de luz sobre aquele assunto, e tudo que seja bom, honrado, que seja libertador, a gente pode falar tranquilamente, porque isso nos faz crescer como pessoas, como cristãos, e faz transmitir aquela liberdade, né? Aquele amor que todos nós merecemos, porque Cristo morreu por nós, ressuscitou e nos chamou, nos convidou para aquela liberdade, né? Então eu aceito. Jonathan, Deus abençoe sua casa, sua Amém. vida, viu? Que Ele realmente continue prosperando em todas as áreas da vida de vocês. É o que eu desejo para sua família, viu? E cada dia mais Deus venha te usar nessa área, viu? Para edificar vidas, para salvar essas vidas que muitas vezes estão sofrendo e elas não têm um caminho, mas que elas te encontrem, que elas encontrem o caminho onde você está. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Todos nós, todos que, nossos irmãos e amigos e colegas aqui, Deus nos abençoe todo mundo. Amém. E declaramos a presença do Espírito Santo, tomando controle de cada situação, de cada emoção, de cada teoria que a gente aprende, para que ela fixe no nosso coração e podamos abençoar e ser abençoados. Amém? Amém. Gente, Deus abençoe vocês. Essa live vai ficar salva, né? Então, assim, compartilhe, porque hoje foi poucas pessoas aqui neste horário, né? Mas eu creio, como as outras lives que a gente fez, foram alcançadas por muitas pessoas. Muitas perguntas veio através da live, e a gente está aqui para responder, tá bom? A gente vai estar... ou manda no meu direct, ou manda no direct do Jonathan, e a gente vai estar se comunicando e vai estar respondendo e marcando, se necessário, marcar um outro dia, uma outra live, e a gente está aqui para isso, para servir em primeiro lugar, tá bom? Amém. Deus abençoe, viu, Jonathan? Deus abençoe. Obrigado. Uma semana aí abençoada, um abraço para sua esposa, uma bênção ela, tá Amém. bom? E seus filhos. Amém. Deus abençoe. Igual para você. Deus abençoe. Amém. Amém. Tchau, Jonas.